Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre separação de misturas, mais especificamente de técnicas de separação de misturas. Nós já conhecemos o que é uma mistura homogênea de uma heterogênea. Sabemos misturar, juntar, mas e você se arrepende dessa junção e quer separar esses materiais? Tem como? Tem! E são os métodos, as técnicas de separação de misturas. Então, para começar, eu trago o objetivo da aula, que é selecionar métodos adequados de separação de misturas heterogêneas. Eu consigo separar misturas homogêneas? Consigo. Elas são mais trabalhosas. As misturas heterogêneas são mais fáceis de separar. Nós vamos conversar sobre isso. E aqui eu trago para vocês uma imagem. O que você consegue reparar nela? O que você consegue observar? Você pode me contar? Isso mesmo, alguém está passando café. Você gosta de tomar café? Como que se faz café na sua casa? Será que o café é feito na máquina, naquelas cápsulas? A mãe usa pó? É aquele instantâneo? Existem diferentes tipos ou maneiras de se fazer café. Mas observem bem na imagem. Então, nós temos uma pessoa colocando água. Isso a gente já percebeu. Nós temos aqui um suporte, tem um papel ali, tem alguma coisa ali, o café, e embaixo tem um recipiente que está coletando essa água colorida. Estamos colocando a água transparente, incolor, e ela está saindo com a coloração do café. É a maneira de fazer esse café aqui. Ok? Observe a imagem enquanto eu leio o texto. Você toma café? Quem toma café, já viu alguém passar café, vai sentir mais facilidade. Se você não toma, nunca viu alguém passar café, talvez você vai sentir um pouquinho de dificuldade de entender e responder essa situação. Mas a gente está aqui para ajudar um ao outro, não é verdade? Já se perguntou para que serve aquele papel que é colocado no suporte? Uma outra pergunta, você já foi com alguém da sua casa no mercado? Com a mãe, por exemplo, ou com o seu pai? E ele falou assim, filho, filha, vai lá pegar o filtro de papel para passar café. Ou estragou, quebrou, jogaram fora o filtro de papel, né, o suporte para colocar esse filtro. Isso tem a ver com esse processo de fazer o café. Então, eu pergunto para vocês, qual é a função deste papel? Vou dar um tempinho para vocês e já retorno. Retornamos. E aí, sentiu dificuldade? Para que serve esse papel? Não me diga que você foi lá na cozinha, abriu o seu armário, o armário da mãe, da avó, da tia, e foi ver esse filtro? Que legal! A ideia é essa. O filtro já está dizendo, o filtro de papel tem a função de filtrar. Se eu coloco água líquida e dentro desse filtro tem o café em pó, eles vão ser misturados e vai filtrar e vai sair a água colorida, mas o pó não passa. Então, vocês acreditam que passar café, fazer o café utilizando o papel filtro é uma técnica de separação de misturas? Legal, né? No dia a dia, no nosso cotidiano, tem ciências. E nós vamos conhecer outras técnicas, outros métodos para separar. Para separar os componentes de uma mistura, são utilizados métodos específicos para cada situação. Então aqui eu trago para vocês 4. Eu vou apresentar na aula. Alguém passando café, peneirando alguma coisa, catando feijão e um monte de alfinete, de agulha. Será que isso tem a ver com a aula? Já vou contar para vocês.
Para selecionar o método mais adequado, porque eu não posso usar um método para separar tudo, as mesmas coisas. Vai depender do que eu misturei, vai depender do que eu juntei, tem uma técnica, um método específico. É necessário considerar o aspecto da mistura, ou seja, juntei, e me arrependi, quero separar. Então eu tenho que primeiro saber se é uma mistura homogênea e heterogênea, para depois fazer a escolha correta, a mais adequada para fazer a separação. Então essas duas imagens que eu trago para você é só para relembrar o que é homogêneo e heterogêneo. Homogêneo é uma fase, heterogêneo duas ou mais. Um sistema heterogêneo, diferentes aspectos visuais, pode ser constituído de misturas sólido-líquido. Então, quando eu misturo um sólido com líquido, eu posso ter uma mistura do tipo heterogênea. Por exemplo, água e areia. Só sólidos, por exemplo, juntei grão de feijão com arroz. Ou dois ou mais líquidos, água e óleo de cozinha, ou um líquido e um gás, que não vão se misturar. Por exemplo, o refrigerante, que é líquido e tem as bolinhas de gás, ou água com gás. Então percebam que misturas, sistemas heterogêneos, eu posso misturar com elementos de diferentes estados físicos da matéria. E aqui eu trago algumas situações para vocês. Na primeira, água mais areia. Olha na segunda, arroz com feijão. Na terceira, óleo e água. E na quarta situação, bolinhas de gás num copo com água. Água gaseificada. Percebam que as quatro situações são heterogêneas. Eu bato o olho e vejo pelo menos duas coisas, duas ou mais. Aqui eu trago para vocês um mapa conceitual com as principais técnicas, os principais métodos para separar misturas, sistemas heterogêneos. Homogêneos têm outras técnicas, outros métodos. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a filtração, a peneiração, a decantação, a catação, a imantação e a levigação e ventilação, que são coisas diferentes, porém nós colocamos juntas porque elas são muito parecidas. Então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem no caderno esse mapa e já retorno. E aí, copiou no seu caderno super caprichado esse mapa conceitual? Eu quero ver o seu caderno. Vira ele aqui para a televisão, para a tela do seu computador, do seu celular, que eu estou vendo. Olha que letra bonita. Olha que legal, fez colorido. Eu gostei. Que tal você mostrar esse material, esse mapa que você construiu para o seu professor e para a sua professora de ciências? Ele vai ficar tão orgulhoso, tão feliz de quantas coisas você está aprendendo. E não esqueça de mostrar também para os seus colegas e para a sua família. Então vamos começar falando da filtração, o exemplo do café que foi feito lá no início da aula. Então a filtração é um método onde nós misturamos o quê? Essa mistura.
é colocada sobre uma superfície porosa. Num caso do café, né, o filtro de papel, que permite apenas a passagem do quê? Daquilo que é líquido. Então, nesse caso, eu estou separando um líquido de um sólido. Como líquido e sólido, Fabiano? Líquido é água quente, sólido é o pó de café. Então, o pó, vejam, está depositado aqui no papel filtro. Colocamos água quente, vai colorir essa água, vai pegar o gosto e vai ser coletado no final. E a gente toma aquele cafezinho. Terminou de passar o café, perceba que nesse filtro vai ficar o pó, úmido, lógico, mas ele ficou retido, segurou. Essa é a técnica de filtração. Nós separamos o líquido do sólido. E a peneiração? O nome já está dizendo. Se é peneiração, eu uso uma peneira. Vejam que esses dois técnicas, essas duas maneiras, têm muito a ver com a cozinha. No nosso dia a dia nós fazemos isso, onde nós utilizamos essa peneira para separar sólido de líquidos ou sólido de um outro sólido. Por exemplo, separar os grãos mais finos de farinha de trigo dos grumos mais grossos. Você já ajudou sua mãe, a sua tia, a avó ou a irmãzona para fazer algum bolo? E ela fala assim, pega a farinha para mim. E quando vocês abrem um pacote de farinha, tem uns pedacinhos, uns grumos. E não é interessante esses grumos, porque eu quero que o meu bolo fique fofinho e homogêneo. Pegamos essa peneira, olha lá o cozinheiro, peneirando a farinha, peneirando o açúcar ou outro material, por exemplo, chocolate em pó, bem fininho, passa pela peneira. Os grãos maiores ficam retidos. Você já foi para a praia? Brincou na areia da praia quando era criança? Não tinha baldinho, pazinha e peneira? Colocamos a areia da praia com a pazinha naquela peneirinha e fazemos esse movimento como o cozinheiro está fazendo. Peneiramos. Os grãos mais fininhos de areia passam e os mais grossos, os torrões, uma pedrinha, ficam retidos. Separamos sólido de um outro sólido. E a decantação? É o método em que a mistura é deixada em repouso, descansando. Esse método se baseia na diferença de densidade dos componentes que fazem parte dessa mistura. Olhem essa situação que legal. Da esquerda para a direita, início e fim. Pegamos um copo, né, e colocamos areia e água. Misturamos bem, mexemos com uma colher, com um pauzinho e deixamos descansar. Deixamos uns minutos parado, sem mexer. Você vai perceber que a areia se depositou no fundo e você visualmente percebe o que é líquido, água, sólido, areia. É um método para separar um líquido de um sólido. E nós vamos pôr a mão na massa, nossa experiência. Vamos fazer o método de decantação? Vamos separar essa água cheia de areia? Então, para isso, nós vamos utilizar um recipiente, de preferência transparente, para facilitar a visualização. Água ou terra, ou areia, você vai usar esses elementos. E qual é o procedimento? Coloque no recipiente água, até a metade, por exemplo. Coloque terra ou areia, vai do seu gosto, qual você tem mais próximo. Vai mexer muito bem e vai deixar descansar por um tempo. Deixa lá quietinho. O que será que vai acontecer? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno. Ah, você se perguntou, o Fabiano ia fazer a experiência mão na massa? Com certeza, como um toque de mágica, minha bancada está pronta. Então vamos lá fazer o método de decantação? Para isso eu vou precisar da água, água de torneira, vou colocar no nosso recipiente transparente para facilitar a visualização
e eu optei por areia. Areia de parquinho, por exemplo, mas se você tem a terra no seu terreno, no seu quintal, não tem problema. Então eu vou colocar um pouquinho, observem lá no procedimento, que era pegar o copo, colocar a água e depois colocar a areia ou a terra. Mexer muito bem, fizemos uma mistura, percebemos que a água ficou colorida. Me arrependi, não queria ter misturado um líquido com um sólido. O que eu faço agora? É um método de separação, decantação. O que acontece? Eu vou deixar aqui quieto por um tempo, por uns minutinhos, e vamos ver o que vai acontecer. Enquanto vai acontecer esse processo, nós vamos adiante. E depois nós voltamos para observar como ficou. Então diz assim na sequência a nossa atividade, que tem a ver com esse experimento. Número 1, olha lá comigo. Você está diante de um recipiente com água e areia. Então nós voltamos aqui para a bancada, tá lá, ó, água com areia. Então veja que a atividade tem a ver com o experimento. Cite 2 processos que você pode utilizar para separar os componentes dessa mistura. Então, eu já estou dando uma dica, eu estou dando meio que um spoiler. Nessa atividade, juntou-se a água, olha a coloração da água, olha a coloração da areia. Misturamos. Não descansou, não deu para fazer a decantação por muito tempo. Lembrando que a areia é mais pesada, vamos dizer assim, que a água, e a gravidade faz com que ela desça no copo. Você consegue perceber aqui embaixo, onde eu estou apontando com a minha colher, que tem bastante areia? Ou seja, se ficasse mais alguns minutos, mais dessa areia ia se depositando no fundo. Isso é decantar. Se eu quisesse fazer essa separação, lentamente eu viraria essa água em um outro copo e no fundo do meu recipiente teria a areia. Consegui separar. Porém, a atividade está perguntando em 2 processos. Um você já sabe, eu dei a dica. Tem a ver com o experimento. E qual é o outro? Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver e eu já retorno. Uma técnica, um método você sabia, decantação. E o outro você se pergunta, é a filtração. Nós podemos pegar essa água com areia e passar pelo papel filtro, muito parecido com fazer o café. A água vai passar pelo filtro de papel e a areia vai ficar o quê? Retida, vai ficar ali separada. Legal, né? E a gente vai falar agora da catação, que é um outro método, que se baseia na separação manual dos componentes de uma mistura entre sólidos. Por exemplo, vou separar objetos sólidos entre os grãos de feijão. A mãe comprou feijão e veio algumas pedrinhas, algum feijão estragado e ela vai cozinhar para o almoço. Então ela vai separar manualmente com as mãos o que ela quer cozinhar e aquilo que não deve ser colocado no cozimento. Aqui a gente tem uma observação de uma imagem de uma pessoa fazendo essa técnica de separação. A imantação é um método onde nós utilizamos um ímã para atrair objetos. Por exemplo, derrubei agulhas ou alfinetes no meio de tecidos e fios e posso me machucar. Eu venho com o ímã, que tem essa propriedade, e vai atrair os objetos metálicos e eu consigo fazer essa separação. E a levigação?
O componente menos denso é carregado pelo fluxo de água. E na ventilação, nós utilizamos uma corrente de ar para fazer essa separação. Por isso que lá no mapa conceitual eles estavam juntos. Na levigação, a separação tem a ver com a água. Na ventilação, a separação está relacionada com o ar. No primeiro exemplo, nós temos a maneira de achar pepitas de ouro, por exemplo. Na água, tem esse componente menos denso que é carregado pelo fluxo d'água. O mais denso fica retido nessa estrutura. Na segunda imagem, nós temos uma senhorinha coletando alguns grãos. E ela, com essa estrutura, ela vai levantando. O que é mais denso fica nessa estrutura de palha e o que é leve, como a palha, voa e é levada pelo vento. E nós vamos para o nosso segundo mão na massa. Vamos fazer a técnica de catação? Para isso, você vai precisar de um prato e alguns grãos. Feijão, milho, ervilha, lentilha, entre outros que você tem na sua casa. Não esqueça de pedir permissão para o adulto. Como que é o procedimento? Misture todos os grãos num prato. Ah, meu Deus, me arrependi. Eu quero separar. Em seguida, da mistura, você vai utilizar as suas mãos para fazer a separação manual desses grãos. Catação. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno. Retornamos para fazer o nosso experimento. Se você não conseguiu pegar esses grãos na sua casa, não tem problema. O que é o método de catação? Então eu fiz uma mistureba. Tem feijão preto, feijão vermelho, lentilha e milho. Então tá tudo misturado, reparem aqui. Então a técnica é: grãos parecidos ficam com aqueles parecidos. Grãos de feijão escuros. Aqui eu tenho grãos de feijão vermelho. Eu tenho mais escurinho, mais feijão preto. A lentilha. Então, visualmente, eu consigo separar. Mas cadê o milho, Fabiano? Eu estou separando o milho. Olha lá. Então, aqui era uma mistura heterogênea, porque eu percebo 4 grãos diferentes. 4 fases. Me arrependi e separei sólido de um sólido. Essa é a técnica de catação que nós temos no nosso cotidiano. Vamos adiante para a nossa atividade número 2. Se você tivesse uma mistura de lentilha e grão de bico, de que maneira poderia separar os componentes dessa mistura? Ah, Fabiano, é muito fácil. Você acabou de fazer. Então, se você prestou atenção no experimento, você sabe a resposta. Eu vou dar um tempinho e já retorno. E essa atividade é muito fácil. Se você prestou atenção, misturamos grãos diferentes, nós temos o método de catação. E o que vimos na aula? Diferentes métodos, técnicas para a separação de misturas heterogêneas. Filtração, peneiração e decantação, catação, imantação, levigação e ventilação. Nessa aula nós falamos sobre separação de mistura, mais especificamente de técnicas de separação de mistura. Espero que vocês tenham gostado e até breve!